Olá, ouvinte! Eu sou Ronaldo Anunciação e acompanharei vocês nessa empreitada de conhecimento escrita e produzida pelo professor Leonardo Campos. No segundo podcast da primeira temporada da série Planejamento de Carreiras em Perspectiva, um projeto em 6 episódios envolvendo a temática em associação com reflexões cinematográficas. No podcast anterior, trouxemos considerações sobre o planejamento de carreira em O Diabo Veste Prada. Dessa vez, vamos refletir sobre as lições presentes no filme Um Senhor Estagiário. Como convidados, apresentamos as impressões de um grupo de estudantes da disciplina Planejamento de Carreira da UniFTC, indivíduos que contam as suas reflexões sobre a narrativa ficcional em associação com tópicos trabalhados em aula. Escutem, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias, combinado? Para começar, o professor Leonardo Campos vai trazer, em linhas gerais, a estrutura narrativa de Um Senhor Estagiário. Acompanhem. Um Senhor Estagiário, ele é uma produção estadunidense que traz muitas reflexões, sobre o mercado de trabalho, sobre etarismo. Ela foi lançada nos Estados Unidos em 2015 e chegou no Brasil em 2016. Basicamente, a gente tem, o Robert De Niro como um executivo que trabalhou a vida toda numa empresa de listas telefônicas. Aos 70 anos, ele é um viúvo, aposentado e insatisfeito, digamos assim, com a sua solidão, com a sua rotina que se tornou sem a esposa e sem o trabalho. Se tornou um tanto rígida, fixa, dentro de casa só. Ele decide se inscrever em um programa de estagiários da empresa, da startup, de Jules, interpretada pela Anne Hathaway, que é uma jovem empresária de sucesso. Ela tem uma startup de venda online e após abrir um programa de estágio que ela é contrária, inclusive, que ela é aquele clichê, da empresária contemporânea, que não tem tempo para nada, que sai o tempo todo, está o tempo todo conectada, não tem como dar atenção para a família, para o esposo, para os pais que a procuram sempre. Ela não participa, não interage das reuniões sociais de trabalho. Ela vive exclusivamente para o trabalho, para o sucesso da sua empresa, que é o seu projeto de vida. Então, essa narrativa aqui está enquadrada no gênero comédia romântica. Como cinema, ela tem lá, sim, os seus desequilíbrios, digamos assim, como entretenimento. Mas como reflexão sobre a temática, planejamento de carreira, ela é, assim, muito interessante. Eu tenho uma crítica publicada, e o Ronaldo Anunciação vai trazer para vocês aí trechos desse texto que eu acho que ajudam a elucidar, a entregar um pouco mais do que se trata dessa história. A bem-sucedida Jules é criadora e CEO de um site de vendas que passa por um momento de grande sucesso e crescimento. A empresa implementa um projeto de contratar jovens estagiários com o objetivo de possibilitar um meio para colocá-los de volta no mercado de trabalho e proporcionar novas perspectivas para sua vida pessoal e profissional. Com 70 anos, viúvo e aposentado, Ben não aguenta mais levar uma vida monótona e enxerga o estágio como uma oportunidade para mudar a sua rotina e se reinventar. No novo ambiente de trabalho, ele enfrenta os desafios de recomeçar e, devido à sua personalidade, conquista seus colegas e se torna um amigo de Jules. Apesar de ser a líder de uma empresa em rápida ascensão, Jules não deixa o título ser mais importante e mantém uma postura de liderança que inspira os seus colaboradores. Ela trata com respeito, elogia, chama atenção quando necessário e pede desculpas sem medo. Nesse modelo de liderança, os funcionários se sentem mais confortáveis para expressar suas opiniões e colaborar para o sucesso do empreendimento. Ben chega na empresa e se depara com um ambiente totalmente diferente ao que está acostumado. Além disso, ele passa a lidar com novas personalidades e formas de enxergar o mundo. A sua forma de agir de imediato era taxada de antiquada. No entanto, Ben permaneceu firme em seus princípios. A sua autenticidade e honestidade também não eram utilizadas como motivos para desrespeitar os seus colegas. Outro detalhe que conversávamos aqui nos bastidores era a diferença que, acreditem pessoal, eu, Ronaldo Anunciação, nem sabia que existia, mas fiquei atento ao que o professor Leonardo escrevia em um relatório. Mercado de trabalho versus mercado de RH. Do que se trata essa diferença, professor? Tem como conectar com alguma ideia presente no filme Um Senhor Estagiário?
É muito comum, quando a gente está falando de planejamento de carreira, ouvir questões do tipo mundo do trabalho, né? Este é um conceito que compreende todos os processos sociais inerentes à realização de um trabalho. Então ele é composto por duas dimensões diferentes que a gente fala aqui, o mercado de trabalho e o mercado de RH, o mercado de recursos humanos. Tem um teórico chamado Chiavaneto, ele diz o seguinte: se o mercado de trabalho são as oportunidades de emprego que as empresas proporcionam, o mercado de recursos humanos é o conjunto de profissionais que oferecem os seus conhecimentos e habilidades a essas vagas de emprego. Então, aplicando ao filme, por exemplo, o mercado de trabalho seria a empresa, a startup de Jules, e o mercado de recursos humanos são as pessoas que estão ali trabalhando com ela, que vão trabalhar com ela e que estão disponíveis ali para aquela vaga, para uma vaga disponível ali naquela empresa. Em linhas gerais, o mercado de trabalho é o conjunto de vagas que existem em um determinado lugar durante um determinado momento. Já o mercado de recursos humanos, ele se caracteriza pelo número de candidatos que se disponibilizam a preencher essa vaga. Tanto o mercado de trabalho quanto o mercado de recursos humanos, ele pode se encontrar em situação de oferta ou de procura, né? Por exemplo, o mercado de trabalho. Quando as organizações elas possuem um grande número de vagas a serem preenchidas, dizemos que o mercado de trabalho está em situação de oferta. Quando há poucas oportunidades de trabalho, dizemos que o mercado de trabalho está em situação de procura. No caso do mercado de RH, o mercado de recursos humanos, basicamente, quando existe um número elevado de candidatos para determinada vaga de emprego, dizemos que o mercado de RH ele está em oferta. Por outro lado, quando há poucos candidatos, dizemos que o mercado de RH está em procura. Para entender essa situação do mercado de recursos humanos, basta saber que ele é um espelho do mercado de trabalho. Ou seja, se o mercado de trabalho estiver em oferta, o mercado de RH automaticamente estará em procura e vice-versa. A área de recursos humanos, ela tem como objetivo principal administrar as relações da organização com as pessoas que a compõem, consideradas hoje em dia como parceiras do negócio. Logo, então, gente, o profissional de recursos humanos deve agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Para tanto, além da qualificação em recursos humanos, este profissional possui determinadas características cognitivas e posturais para ter um bom desempenho. As principais formas de crescimento dentro das organizações são denominadas de crescimento vertical e o crescimento horizontal. No entanto, existem diversas estruturas hierárquicas que são compreendidas conforme o tipo de carreira adotado. E aí a gente vai falar disso depois em outros momentos, né? A carreira em Y, a carreira em paralelo, a essência de carreiras e tudo mais. Trazendo para o filme, nós temos aqui, por exemplo, a questão do profissional, que tem que ter a característica de administrar as relações organizacionais. Então é o que o Jules faz ali. A gente tem o Ben, por exemplo, que é um estagiário, mas é um estagiário que ele passa por esse processo de desenvolvimento, ele ensina aos demais, ele traz as suas contribuições e em determinado momento a Jules vai ver o seu valor, vai reconhecer, ele vai ser tipo o ponto de partida para a guinada na carreira dela, que já é uma carreira que ascendeu, mas continua ainda em crescimento. Então ele vai ajudá-la aí neste processo. É muito interessante, é um assunto bem válido, porque todos nós estamos dentro dessa dinâmica de mercado de trabalho, de empreendimento, de mercado de recursos humanos. Então, compreender isso e associar ao filme, por exemplo, aqui foi uma pergunta excelente, Ronaldo. Você, por exemplo, é um ótimo planejador de sua carreira, né? Porque você é uma pessoa da comunicação assertiva, ou seja, você é uma pessoa observadora e essa pergunta que você elaborou, ela provavelmente vem desse seu dom, dessa sua habilidade, na verdade, dom não, habilidade de competência de observar contexto, né? Você me observou produzindo um relatório e a partir daí você já elaborou uma pergunta que é de extrema importância para a temática que nós estamos estabelecendo aqui. Parabéns, tá? Quem também traz considerações pontuais é o grupo de estudantes da disciplina Planejamento de Carreiras, ministrada pelo professor Leonardo Campos. Vamos acompanhar o que essa galera tem para contribuir. Olá, meu nome é Matheus, eu sou do curso de Administração. Hoje eu vou falar um pouco sobre a lição que eu tirei através do filme O Senhor Estagiário. O filme nos mostra quão atarefada e complexa é a vida de quem tem seu próprio negócio. Tal fato é evidenciado quando Julie não consegue dar conta das pendências da empresa, reuniões e tudo mais. Isso consequentemente afeta sua saúde e vida pessoal, chegando ao ponto de optar em contratar
um CEO para supervisionar e tomar as melhores decisões para sua empresa. Porém, no final do filme, o Ben diz para Julie que ela não pode desistir do seu sonho e que deve continuar crescendo sua empresa por mérito próprio. Ela acaba desistindo da contratação e opta em dirigir sua empresa sem a ajuda de um CEO. E além disso, o filme deixa bem claro que ela vai conseguir conciliar sua vida pessoal e profissional. A lição que eu tirei é que por mais difícil que seja, e que com esforço podemos fazer qualquer coisa, trabalhar, estudar, cuidar da saúde, relacionamentos e etc. Ou tudo ao mesmo tempo. Com esforço e perseverança conseguimos tudo. Oi, sou a Késia, sou do curso de administração e hoje vamos falar um pouquinho sobre o filme Um Senhor Estagiário. A lição que esse filme me trouxe é que nunca é tarde para encarar uma oportunidade. Ben, um senhor de 70 anos, aposentado que perdeu sua esposa e está no auge do tédio, depois de viajar ao mundo e de fazer aulas de diversas coisas. Ele viu a oportunidade de estagiário sênior em uma empresa de e-commerce. Viu que muita coisa ali ele não entendia, como, por exemplo, a entrevista, que não era como as tradicionais. Era para gravar um vídeo e ele não pensou em nenhum momento. Não sei como fazer, não consigo. Ele, muito pelo contrário, meteu a cara, pediu ajuda ao seu neto e abraçou essa oportunidade. E a partir dali começou o grande desafio de Ben. Quando ele entra na startup, a gente pode observar muito o conflito de gerações, mas nada parava Ben. Ele não tinha a confiança da sua chefe, mas ele confiava nele mesmo e foi buscando se destacar aos poucos com pequenas coisas. O filme aborda muito força de vontade. E o filme me trouxe também muita reflexão sobre calma e segurança no ambiente de trabalho e na vida. Sou Adriele Castro, do curso de administração na Unex Itabuna. E assistindo o filme Senhor Estagiário, eu obtive algumas lições, né? Uma delas é de que nunca é tarde para abraçar qualquer oportunidade que venha aparecer pra gente. Porque Ben já tinha uma história em sua carreira, né? Já tinha anos trabalhando, já tinha conquistado, criado o seu legado. E mesmo assim ele aceitou arriscar a nova área. Acreditou que ia dar certo, mas sabia que poderia dar errado. Mas ele se jogou de cabeça e foi. Outra lição foi a questão da empatia. Ter empatia para com as pessoas, né? Porque Ben começou a trabalhar com pessoas bem mais jovens que ele. E mesmo assim, eles se ajudaram, né? Possibilitando que todos pudessem crescer. Um dando a mão, ninguém soltou a mão de ninguém. E aí, isso me marcou um pouquinho. E por último, não mais importante, a questão da autoconfiança, confiar em sua capacidade, né? Acreditar que você consegue, que aquilo que você se propôs a fazer, você vai conseguir ter êxito, né? Porque Jules passou a duvidar de si mesmo na questão do trabalho por causa de alguns contratempos. Mas com a ajuda de Ben, ele reconquistou sua autoconfiança, né? Percebendo que com alguns ajustes, uma mexidinha lá, uma mexidinha cá, ele conseguiria resolver, lidar com os problemas que enfrentava. Oi, eu sou Maria Eduarda, curso de administração na faculdade FTC. E as lições que o filme O Senhor Estagiário passa é que o protagonista, Ben, um senhor de 70 anos, viúvo e aposentado, vai em busca de novas experiências e encontrou um estágio em uma empresa de moda que não tinha nada a ver com sua área que ele trabalhou há quase 40 anos. E ele encara esses desafios da tecnologia a fim de sair da sua zona de conforto. E o seu primeiro contato com sua chefe, ela subestima bem por ele ter 70 anos e ser estagiário e acha que ele não é capaz, comparado aos jovens que trabalham na empresa dela. E já bem, ele acredita que não devemos subestimar as pessoas por conta da sua aparência ou idade. Ben é uma pessoa observador e gosta de ouvir, está disposto a querer conhecer a diversidade das pessoas e o universo que todos nós temos a oferecer. E ele acredita que a alma do negócio é sempre o dono estar de olho e se entregar aos projetos da cabeça aos pés e sempre olhar o cliente. E é isso. Olá pessoal, aqui que fala é a Alexia Santos Macedo e estou cursando administração. Enfim, vamos falar sobre o filme.
Apesar de envelhecermos, queremos sempre estar dentro do mundo moderno, tentar se encaixar e aprender coisas novas. Como já estou dentro do mercado de trabalho, sempre tento aprender coisas novas e assim repassar meus conhecimentos para os demais. Quando estou de folga, por exemplo, bate aquela saudadezinha de poxa, poderia estar trabalhando. Creio que nós já estamos vivendo num mundo automático, de sempre fazer as mesmas coisas. E esquecemos que o corpo precisa de descanso. Dar o melhor para o cliente é o que sempre passa pela nossa mente e é o que Jules sempre quer oferecer para eles. Tanto que ela acaba se distanciando da família por conta do acúmulo de tarefas que a mesma precisa organizar. O Sr. Ben ajudou Jules a se planejar, organizar e a ter controle sobre ela mesma e a empresa, e assim dividir o seu tempo, dando atenção de vida para a sua família, para o seu lazer e trabalho. Por mais que a firma de Jules era famosa e ganhava muito bem, o que faltava dentro daquela empresa era a organização. Jules é extremamente desorganizada, o que fazia com que sua equipe também fosse, pois acabava que sua equipe se desdobrasse em mil para deixar em ordem certa para Jules, mas a mesma não valorizava e não via o esforço de cada um deles. Ben se esforçava cada dia ser um estagiário bom e simpático para Jules e estar ali para o que ela precisasse. Mas ela acha que ele não tinha capacidade de ajudá-la por achar que ele era inexperiente e idoso para determinada tarefa. Portanto, esquecemos que somos humanos e que precisamos de um pouco de saúde mental intacta, de lazer com os amigos e família. O trabalho é importante sim, mas ceder um pouco também é preciso. E apesar dessas desavenças, Joe consegue ser uma ótima chefe, esposa, mãe e amiga. Oi, meu nome é Karine, sou do curso de administração e hoje vou falar da lição que eu tive com o filme O Senhor Estagiário. A lição que eu tive é: tenha mais empatia. Porque Ben era um senhor de 70 anos que começa a trabalhar com jovens de uma geração totalmente diferente da sua. E seus colegas de trabalho e até mesmo sua chefe, Julie, julgava Ben por ele ser um idoso. Eles achavam que Ben não daria conta do trabalho, que Ben seria lento, e Ben mostrou totalmente diferente para ele. Ben mostrou que ele era pontual, organizado e dava conta de tudo que eles dessem para Ben fazia, e até mesmo coisas que não era para Ben fazer, ele fazia e fazia com excelência. E a segunda lição que eu tive é: confie em sua capacidade. Porque Julie era uma líder excelente, com vários conhecimentos sobre negócios, mas devido à desconfiança dos investidores sobre a sua capacidade de lidar com os negócios em crescimento e os problemas familiares, Julie duvidava de si mesma. E a gente não deve duvidar da gente, porque isso nos prejudica. Porque quanto mais a gente duvida, mais a gente fica para baixo, fala que não dá conta e deixa nossos planos e projetos de lado e esquece deles. E com a ajuda de Ben, ela conseguiu reconquistar a sua autoconfiança. E essa é a lição que eu tive sobre o filme. Olá, sou Marcele, sou do curso de administração e vou falar um pouco sobre o filme Um Senhor Estagiário. Bom, o filme relata o caso de um senhor viúvo de 70 anos, aposentado, que trabalhou 40 anos na parte administrativa de uma empresa. Ele já tinha vida tranquila, já era estabilizado financeiramente, já tinha viajado pelo mundo, já tinha feito diversos cursos e era, sim, um senhor muito experiente. Porém, como ele era uma pessoa que se dedicou muito ao trabalho ao longo desses anos, ele estava sentindo falta dessas ocupações. Então, ele decidiu que ele queria movimentar a sua vida. Então, ele procurou um trabalho para que ele pudesse estagiar e vai nessa empresa. Ele se propõe a passar por todo aquele processo seletivo dentro da empresa e ele começa no cargo de ser como se fosse o secretário da dona da empresa. E desde o primeiro momento já é possível notar a postura dele, porque a postura dele não estava ligada a buscar reafirmar o grande profissional que ele era. Ele também não estava ali para competir com ninguém. Ele só estava ali para trazer diversão para a sua vida. Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito respeitador, muito proativo, muito generoso e gentil. Isso faz com que todos os seus colegas quisessem ter ele por perto, inclusive a sua chefe. E a reflexão que eu tive sobre esse filme é sobre ter calma e segurança no ambiente de trabalho e na vida. E sim,
A generosidade faz toda a diferença no nosso cotidiano. Então vamos buscar ser mais generoso com o nosso próximo. Olá, boa noite. Me chamo Luiz Henrique, sou aluno da UniFTC de Vitória da Conquista. Atualmente estou cursando bacharel em administração. Bom, resumidamente, qual a lição do filme O Senhor Estagiário traz no meu eu profissional, na minha vida acadêmica. O filme tem uma pegada de um personagem chamado Ben, onde ele instiga a pessoa que está assistindo, o profissional, né, que está ali, a ser uma pessoa determinada, focada, né, em processos que precisam ser melhorados, principalmente ser um bom administrador, um cara organizado, que tenha controle, que saiba ter uma estratégia ali, né, para poder melhorar processos, e é o que Ben vem fazendo durante sua caminhada, sua trajetória, né, no filme. Então, acredito que na sociedade atual precisamos de profissionais, que acredito que é o que mais vem tendo em falta, né, na verdade, profissionais que tenham aquele foco, que tenham aquela ambição, né, de mostrar o seu potencial, de mostrar o seu conhecimento ali, e é igual o Ben fala, não é puxando saco, é querer ajudar, né? Então, um bom administrador é aquele que procura ajudar, procura melhorar os processos, melhorar não só a questão organizacional, mas a questão das pessoas também, ou seja, sendo um líder, né? Então, esse é o meu resumo e espero que vocês tenham gostado e assistam o filme, é muito bom. Valeu, pessoal! Enquanto organizávamos o podcast, nós refletíamos aqui nos bastidores sobre as lições da narrativa no que diz respeito ao planejamento de carreira. Professor Leonardo, conta para o nosso ouvinte quais os elementos que o filme traz para o estabelecimento de uma linha de aprendizagem. Das diversas lições que nós temos na narrativa, uma delas o aprendizado ele é mútuo. Tanto o Ben, gente, quanto os colaboradores da empresa, eles aprendem muito uns com os outros. Outra coisa é que nunca é tarde para recomeçar novamente, né? Então, Ben, ele foi um executivo de sucesso, com anos de experiência na carreira. Mesmo assim, ele teve essa opção de escolher uma oportunidade como estagiário. Ele, mesmo sendo aposentado, ele poderia negar a oferta, né? Mas ele decidiu, mesmo sendo um profissional gabaritado, decidiu ter essa experiência. Era muito importante para ele, para o momento que ele vivia. Generosidade, que a gente tem falado, inclusive, desde o podcast anterior sobre o Diabo Veste Prada. A questão da generosidade ela é muito importante. Isso tem se perdido no contemporâneo. Desde sempre, né, na verdade, enquanto o humano é humano. Mas o Ben ele é generoso, ele é humilde. Ele sabe dar os créditos a Jules, né, por suas conquistas. Ele a ajudou, a guiou, mesmo percebendo a resistência dela, a desconfiança dela diante da sua personalidade, diante de sua presença, né? Ele guiou, ele a apoiou em seus projetos. Então a generosidade, que é algo muito importante, que a gente tem que refletir enquanto estiver planejando carreiras, é também valorizar e respeitar o sucesso do outro. Lideranças também que inspiram, né? Ou seja, ser um líder que inspira, se essa é a ideia, se é isso que você almeja. A Jules, ela é inspiradora, mas ela também é tanto desatenta. Ela não participa das reuniões sociais, das festas de aniversário, ela não participa das coisas que promovem ali um ambiente de trabalho, né? O humano, a relação com a secretária, a questão do elogiado, saber pedir desculpas, do dar o puxão de orelha quando necessário, mas o puxão de orelha no sentido de crítica construtiva, que promove aí o crescimento. Outra lição também que eu percebi na narrativa é que assim, só você sabe, gente. Cada um sabe da sua jornada e o quanto precisa trabalhar pelo seu sonho. Outro detalhe, ter ao lado pessoas que vão te ajudar e apoiar. Outro detalhe que nós falamos lá em O Diabo Veste Prada, em nosso primeiro podcast. Saber observar quem está ao seu lado, te apoiando, acreditando em você. Saber as pessoas que você quer andar. É normal que no meio do caminho a gente comece a andar com pessoas que estão dentro da nossa mesma jornada, porque se cria uma conexão assertiva e que ajuda, um vai ajudando o outro a ir mais longe. Uma das lições que se fala muito no marketing digital, né? Aprenda a escolher as pessoas certas que irão sentar à sua mesa, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Então, assim, se você tem pessoas que são distrações,
pessoas com energia negativa, pessoas que colocam os seus sonhos, colocam os seus projetos sempre para baixo, né? Malbaratam, não valorizam aquilo. Então, você precisa refletir se essas pessoas são as pessoas ideais para se manter ali ao seu lado. Essa coisa de que lugar de mulher é pré-determinado também já não se fala mais, né, no contemporâneo. Então, o lugar de mulher é onde ela quiser, fazendo o que ela bem entende. No filme a gente tem uma mulher empresária, que há uma troca aí do tradicional. O marido fica em casa cuidando da filha e ela é que sai para levar o sonho adiante, que não é um sonho só dela, é um sonho também para a família. Por mais que ela tenha percalços neste processo, com a traição do marido, com o distanciamento com a da filha, a narrativa mostra que ela vai se ajustando ao longo do caminho. Outra lição: nunca é tarde para recomeçar algo na vida, tanto profissional como pessoal. Então, Ben, ele acreditou que podia estar na empresa e aprender com os demais e vice-versa. Ele não deixou a sua idade interferir, ele tirou de letra a sua função, né? Também não perder a essência durante a sua jornada. Tem uma parte do filme, por exemplo, que a Julie, ela recebe uma reclamação de um cliente da forma como o produto chegou. Então ela vai até o depósito, faz uma espécie de treinamento com os funcionários e tenta manter, mesmo com a sua empresa crescida, né, avantajada, digamos assim, no mercado, ela tenta manter a qualidade, tenta manter a essência. E isso é um processo de construção de marca forte. E isso aí deve ser adaptado para si também, né? Ou seja, você não deve aderir àquilo que na comunicação, no teatro, no cinema se fala muito ganhou fama, deitou na cama. Ou seja, depois que você já está fazendo sucesso, você começa a fazer de maneira, digamos assim, de qualquer jeito, as coisas que você precisa fazer, precisa desempenhar. Não, então manter aquele padrão de qualidade é algo sempre muito importante. Entender que a vida é de altos e baixos, que tem fases, que são momentos. Não romantizar também estratégias de carreiras que sejam assim cansativas demais, no sentido de eu preciso madrugar, eu preciso destruir a minha relação com os amigos, eu preciso me afastar da minha família. Não, buscar, tentar o equilíbrio. E é isso que a Julie ela vai fazendo. A aprendizagem como algo mútuo. Um dos aprendizagens do filme é que cada geração tem a aprender com a outra. Então, no começo do estágio de Ben, né, Julie ainda se mostra muito resistente, mas ela percebe logo que a experiência do Ben poderia trazer conselhos muito úteis. E não é só ela que se beneficia, nem a empresa, nem a Julie. Ben também se beneficia com isso, com a determinação dela, e aprende inclusive a utilizar redes sociais, a utilizar recursos modernos da comunicação que não faziam parte do seu dia a dia, né? Como foi dito aí no texto que o Ronaldo leu, até entender o que é uma entrada USB, por exemplo, num dos momentos mais divertidos do filme. Ele topou, né? Está aberto a novas oportunidades, então ele vivenciou novas experiências. Em nenhum momento ele se colocou como uma pessoa sabe tudo, indisposta a aprender. E nesse resultado ele se divertiu aos demais e trouxe lições para todo mundo. E ao invés de mudar o seu estilo para se encaixar naquele ambiente, o Ben ele se manteve fiel ao seu estilo e costume, o que é reconhecido pelos colegas. Da mesma forma, ele não rejeita esses costumes das gerações mais jovens. Então ele também o pessoal passa a pedir conselhos para ele pede conselhos de moda também. Então as diferenças na narrativa que poderiam afastar os personagens acaba estreitando essas pessoas. E outro ponto que nós vamos falar no podcast futuro desta primeira temporada, que é em Fome de Poder, que é você não perder a sua essência durante o processo. Se tornar aquela pessoa arrogante, que passa por cima de todos, que pisa em todo mundo para conseguir estabelecer o seu lugar de sucesso. É a gente pensar na questão da generosidade e pensar que aquilo que você tem de bom e o outro tem de bom também pode ser unificado ali para que algo grandioso, algo maior seja realizado, seja produzido. Tem outras reflexões, outros ensinamentos, mas por hora, gente, o que eu tenho para trazer de contribuição para vocês é isso aqui.
Chegamos ao final do segundo podcast da série Planejamento de Carreira em Perspectiva. No próximo episódio, trabalharemos com a comédia romântica Uma Manhã Gloriosa, outra narrativa ficcional com lições valiosas sobre a busca de equilíbrio e planejamento no desenvolvimento de nossos projetos de vida. Não deixe de compartilhar essas ideias, combinado? Até a próxima!